Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja abundante na sua vida, em seu coração. Sou o evangelista e professor Márcio Mainardes. Que honra, que alegria poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus, abençoando a sua vida, ajudando na preparação da sua aula. Você que é professor e você que é aluno também, com certeza estará crescendo mais e mais no conhecimento de Cristo. Nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2022 os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E hoje, que tema? Tema polêmico, tema difícil, mas está na Bíblia. O casamento é para sempre. Texto áureo em Mateus 19:6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. A nossa verdade prática diz que a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. E na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo de número 5, versículos 27 ao 32. Está conhecendo o nosso canal agora? Seja muito bem-vindo, inscreva-se neste canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e nos ajude a espalhar a palavra de Deus compartilhando este e outros vídeos nas suas redes sociais. Para falar desta lição, é necessário nós voltarmos à origem. É necessário nós voltarmos ao princípio. Sempre que Jesus queria trazer uma doutrina, ele voltava ao princípio. E nessa questão do casamento, do adultério, do divórcio, Jesus ele vai voltar ao início. No princípio não foi assim. E como foi no princípio? Olha, a maneira como Deus criou a mulher, tirando uma costela de Adão, é algo maravilhoso. Em Gênesis, capítulo de número 2, os versículos 21 ao 24, mostra isso. O Senhor Deus fazendo vir cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. Aí o Senhor tira uma de suas costelas, cerrou a carne em seu lugar e desta costela formou a mulher e trouxe para Adão. E aí, ele, quando a vê, diz que esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E aqui nós vamos ter o primeiro casamento. O casamento é uma instituição divina, é o próprio Deus, é o próprio Criador que idealizou, que projetou e que fez o primeiro casamento. Então, nós vemos algo maravilhoso aqui. E isso que nós vemos aqui em Gênesis 2, 21 a 24, o sono pesado que veio sobre Adão e dali gerando a mulher, é uma tipologia perfeita daquilo que acontece com a igreja. Veja que Jesus Cristo é o último Adão e ele gerou a igreja. Veja que quando Jesus Cristo na cruz, ele expirou, ele estava dando a sua vida, ele estava adormecendo. É claro que no terceiro dia ele se levantaria, mas quando Jesus foi ferido no seu lado, e diz a palavra que saiu sangue e água, ali Jesus estava gerando a igreja. Então nós temos em Gênesis 2, Adão naquele momento em que ele adormece, naquele momento que ele tipologicamente morre, é um tipo de Cristo, entregando a sua vida, entregando o seu corpo para gerar a igreja. É uma tipologia, Adão, tipo de Cristo, Eva, um tipo da igreja. Então, a história que nós temos aqui no início da Bíblia Sagrada, ela é perfeita, uma perfeita tipologia daquilo que o apóstolo Paulo traz em Efésios, Epístola aos Efésios, capítulo 5, os versículos 22 ao 32. Muito bem, mas vamos falar então desse tema polêmico, o adultério. Nós temos algumas palavras importantes que precisam ser definidas
nesta pré-aula. Palavras gregas, estamos falando do Novo Testamento. Poderíamos, é claro, analisar à luz do Antigo Testamento, mas o nosso objetivo aqui é trazer algo doutrinário. Então nós temos a palavra moicheia. O que significa esta palavra? Ela é traduzida muitas vezes como adultério. É a relação com a mulher ou o marido de outrem. No sentido figurado, é mudar o original. Então a palavra adultério, ela quer dizer isso, mudar o original, tá? Também é usada esta palavra no sentido de idolatria. Mas no Antigo Testamento, a palavra hebraica semelhante, ela falava também de idolatria. Adultério não era só a junção carnal, nesse caso, da relação com a mulher ou marido de outro. Era também a questão da idolatria de Israel. Israel, muitas vezes, indo atrás de outros deuses e prestando esses cultos aí, cultos assim, que eram celebrados de formas absurdas, cultos da fertilidade, como para Baal e Azerá, e outros mais que Israel muitas vezes se apostatou. Nós temos a outra palavra grega que é porneia. Porneia significa fornicação. De onde vem? Desta palavra porneia que vem a palavra, por exemplo, pornografia. E aqui se refere a toda relação sexual ilícita. Não apenas a relação de uma mulher com o marido de outra ou vice-versa, mas a toda a relação sexual ilícita, a palavra fornicação. Existe um mito aqui no Brasil, e até mesmo os livros de teologia trazem isso, que adultério é para os casados, fornicação é para os solteiros. Não existe isso no texto original, tá? Então, quando nós queremos fazer exegese, isso não passa, em que moicheia, adultério é para casados e porneia, fornicação, é para solteiros, né? Não existe isso. Se propagou isso há muito tempo, os livros teológicos trouxeram isso, mas isso não passa no crivo da exegese. A palavra original não quer dizer isso, tá? Então, fazer o quê? Muitas pessoas não gostam quando eu menciono isso, até mesmo em aulas teológicas, mas esta é a verdade. E se você não é obrigado a ir por mim, mas você pode procurar aí nas línguas originais, nos dicionários gregos, você vai chegar a esta conclusão e vai concordar comigo. O adultério, ele era condenado na lei mosaica. Nós temos ali o 7º mandamento, em Êxodo capítulo 20, versículo 14, e nós temos outros textos também. Por exemplo, Levítico 20 e 10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Se você for para Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22, você vai perceber que a sentença é a mesma. Infelizmente, as pessoas não medem as consequências, e as consequências do adultério são cruéis. Na nossa lição bíblica nós temos aqui. Gera desconfiança, né? Mesmo que haja o perdão, como se fosse um cristal que se rompeu. É difícil, é muito difícil. Então gera desconfiança, gera feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. Por isso, é importante evitar tanto a prática do ato como os pensamentos indevidos. Veja a gravidade deste pecado. Todo pecado é grave, mas esse pecado aqui, ele fere muitas pessoas. Muitas vezes, famílias são destruídas por causa disso. O segundo tópico da nossa lição, ele fala o que rege o coração, regerá o corpo. O que é coração? Coração é o homem interior. Coração fala da alma, fala da mente, fala da vontade, da inteligência. E olha só, nenhum adultério, ele começa com a junção carnal,
Na verdade, termina aí, né? Muitas vezes termina aí. O começo, o início de tudo é através da mente, é através de um olhar, é através da cobiça, olhar malicioso. É aí algo que aparentemente é inofensivo que começa a ser alimentado e gera o pecado de adultério. Todos nós somos sujeitos a tentações. Todo homem, toda mulher é sujeito a tentações, mas o novo homem pode vencer a tentação. O novo homem é lavado pelo sangue de Cristo e nós precisamos nos submeter ao Espírito Santo. Nós precisamos viver na dependência dele. Essa questão que Jesus fala sobre arrancar o olho direito ou cortar a mão direita, de nada adianta se o pecado estiver dentro da pessoa. Então, arrancar a mão direita, arrancar o olho direito ou cortar a mão direita não resolve, porque ficaria à esquerda, e mesmo que cortasse as duas mãos, arrancasse os dois olhos, se o pecado estiver dentro da pessoa, de nada adiantaria. Então, não podemos tomar por literal esta fala do Senhor Jesus. Ele está falando algo bem mais profundo. A mão e o olho aqui representam ocasiões de tropeço. Você deve eliminar o mal pela raiz, não deve alimentar essas ocasiões que podem gerar o tropeço. Esta pré-aula, ela é bem complexa. Vamos agora para a última parte, falando a respeito do divórcio. Queridos, o casamento idealizado por Deus é indissolúvel. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 2, versículo de número 24, que foi o próprio Deus, como eu já afirmei, que fez o primeiro casamento. Nós temos também aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 19, e os versículos 6 a seguir. Assim não são dois, não são mais dois, mas uma só carne, portanto o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, o primeiro detalhe é isso, que o casamento é uma instituição divina. E quando o casamento é feito debaixo da direção de Deus, o homem não pode separar, né? É algo indissolúvel, é algo para toda a vida, até que a morte os separe. Aqui, nesse debate de Jesus com os fariseus, eles falaram algumas coisas ali que eles não tinham razão. Em algumas sim, outras não. Por exemplo, Moisés não mandou dar carta de divórcio. Moisés permitiu que se desse carta de divórcio. Veja que são coisas diferentes. Porque eles vão argumentar com Jesus, por que então Moisés mandou dar carta de divórcio? Né? Eles fizeram essa pergunta. E Moisés não mandou, Moisés permitiu por causa da dureza e da fraqueza dos corações dos hebreus. Eles já estavam mergulhados nisso, Moisés permitiu, regulamentou pela lei, conforme se vê ali em Deuteronômio, capítulo de número 24. O divórcio, então, não era a regra, e sim a exceção, mas eles inverteram a ordem, eles fizeram do divórcio uma regra, aquilo que era para ser exceção. Agora, detalhe importantíssimo: repúdio e divórcio não são sinônimos. Aí você vai dizer, professor, eu entrei lá no dicionário de português e li que divórcio e repúdio são sinônimos. Tudo bem, no dicionário de português sim. Acontece que a nossa Bíblia, ela não foi escrita em português. Quando eu quero fazer realmente uma exegese do texto, eu procuro as línguas originais. No Antigo Testamento, o hebraico, no Novo Testamento, o grego. E sabe o que nós temos aqui? Tanto no Antigo Testamento, em hebraico, quanto no grego, as palavras repúdio e divórcio são diferentes. Então, tudo isso que muitos legalistas quiseram impor e conseguiram colocar no seio da igreja é por causa das más traduções de Bíblia que nós temos. Por exemplo, lá em Malaquias, tem uma versão que diz: Eu, o Senhor, odeio o divórcio. Veja que Deus
está se contradizendo, porque lá na lei Moisés permitiu, Deuteronômio 24, o divórcio era regulamentado por lei. Então, na verdade, o texto de Malaquias não diz isso. O texto de Malaquias diz: eu, o Senhor, odeio o repúdio. O repúdio e o divórcio não são a mesma coisa. Então, vamos explicar qual a diferença e o significado das palavras nos originais. Primeiro, repúdio, e depois divórcio no original hebraico. No hebraico, no Antigo Testamento, o repúdio significava enviar, deixar ir, mandar embora. Este era o significado de repúdio. E divórcio, professor? Divórcio significava demissão, separação legal, carta paga. Carta ou conta paga. Esse era o significado de divórcio no hebraico. Então veja que não há nenhuma relação entre repúdio e divórcio no Antigo Testamento hebraico. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, a palavra grega para repúdio significa deixar ir, despedir, abandonar, manter distante. Repúdio. E o divórcio? Divórcio, carta mediante pagamento. Então, as pessoas fazem de conta que não têm esse conhecimento, porque entram na discussão de repúdio e divórcio, de pode e não pode, mas não vão para os textos originais. Professor, com tudo isso, com todo esse argumento que você está trazendo, está tentando deixar mais brando aqui a lei de Cristo sobre o divórcio? Não, nem era essa a intenção de Jesus. Qual era o problema dos fariseus e por que Jesus os enfrentou desta forma aqui? O que eles faziam nos dias de Jesus? Eles repudiavam as suas esposas por qualquer motivo. Repudiavam, não era divórcio. E o repúdio poderia servir por certo tempo, por poucos dias ou semanas, mas era normal que o casal se reconciliasse e a vida prosseguisse. Se caso não houvesse a reconciliação, então era necessário a carta de divórcio, conta conta paga ou carta paga, dinheiro. Mas os fariseus, escribas, eles eram tão mesquinhos que eles repudiavam as suas esposas, contraíam um novo matrimônio, as suas esposas ficavam ligadas a eles e eles a elas também, né? Então, quem casasse com ela, com a repudiada, cometia adultério. E é exatamente isso que diz no texto. Aquele que casa com a repudiada comete adultério. O texto não diz, como traz aí versões modernas, a própria Almeida atualizada, aquele que casa com a divorciada, porque o divórcio era uma questão legal da lei. Era a vontade de Deus? Não, jamais. A vontade de Deus é aquela que Jesus mostra indo lá para Gênesis capítulo 2, versículo 24. Tá? Essa era a vontade de Deus. Mas a lei de Moisés, por causa da dureza dos corações deles, a lei de Moisés permitia o divórcio. Mas eles, nos dias de Jesus, esses escribas e fariseus, não se divorciavam porque não queriam pagar a conta. Então eles repudiavam e eles, homens, contraíam um novo matrimônio, sendo que isso era adultério, e as suas esposas ficavam ligadas, escravizadas a eles. E se alguém se casasse com elas, cometia adultério porque elas não estavam divorciadas e sim apenas repudiadas, ligadas ao primeiro casamento. Então era disso que Jesus estava falando e não entrando nessa discussão. Ele deixou bem claro que o casamento é uma instituição divina e que só Deus poderia separar através da morte. Então, isso é algo muito importante. Algumas pessoas não gostam quando eu trago essa questão etimológica, a questão exegética, porque aprenderam a
essa questão aqui dentro daquela caixinha da teologia brasileira, e eu estou trazendo algo para vocês muito mais profundo do que aquela caixinha, é algo aí para você pensar, para você questionar quantas pessoas foram mortas, quantos casais foram mortos por causa das pessoas, dos pastores, dos líderes, não conhecerem as línguas originais, não sabendo o que a Bíblia estava falando, tá? Por isso que é muito importante estudar, crescer mais e mais. Se este vídeo foi importante para você, não deixe de compartilhar, deixe o seu like também, inscreva-se nesse canal e que Deus em Cristo o abençoe mais e mais.